Olá, programa Saúde e Consciência dessa semana fala sobre neurocirurgia e estomaterapia. Para nós falarmos sobre esses dois assuntos distintos, os nossos convidados do programa hoje são Dr. Danilo Magnani Bernardi e enfermeira Veniângela Bernardi. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Prazer é meu. Nós temos aqui várias questões em relação à neurocirurgia. Então, poderíamos começar por o senhor explicando para a gente o que é essa especialidade e as patologias que aborda. Certo. A neurocirurgia é a especialidade médica que trata as doenças do cérebro, da coluna vertebral e dos nervos. Mais especificamente, com possibilidade de intervenção cirúrgica. Tá? É uma companheira da neurologia, né? Então é uma especialidade que vai ter os casos eletivos e os casos de emergências. Exemplos de emergência, por exemplo, é um paciente que tem um traumatismo craniano, tem um coágulo na cabeça ou um inchaço na cabeça, necessita fazer uma cirurgia ou um acompanhamento com tratamento mais intenso. Os casos de trauma de coluna, então fraturou a coluna, tem uma lesão na medula, precisa fazer uma estabilização, uma descompressão, é a especialidade que aborda esse tipo de emergência. E nos casos eletivos, que não são urgências, então você tem nos casos, por exemplo, de tumores, né? Tumor na cabeça, tumor na coluna, tumor em nervo, tem as doenças, malformações, por exemplo, hidrocefalia, que é acúmulo do líquido que circula em volta do cérebro e da medula. Tem algumas malformações ao nascimento também que devem ser tratadas com cirurgias, compressões de nervos, hérnia de disco, esse tipo de situação. Essa especialidade, quanto tempo dura? A faculdade, a graduação são... São 6 anos de graduação, depois mais 5 de especialidade. Nossa, é bastante, né? É um tempo longo, sim, mas é necessário. Costumam pensar que medicina são 5 anos e mais 2 anos e acabou. Não, praticamente não existe mais medicina só de 6 anos, não. As residências ou especialidades, né, necessitam complementação e o tempo é longo também, quase um novo curso. Na neurocirurgia são 5 anos, mas a maioria também já está subespecializando. Neurocirurgia pediátrica, neurovascular, funcional. Vascular, então, é o tratamento de aneurismas sem fazer aneurismas cerebrais, a nossa especialidade é que trata, né? Mas pode ser tratado hoje em dia, alguns casos, já a maior parte, sem necessidade de cirurgia, né? Com intervenção endovascular, como se fosse um cateterismo. E a cirurgia infantil, neurocirurgia infantil, uma subespecialidade, que tecnicamente é um pouquinho mais elaborado. Funcional, a gente diz funcional, por exemplo, cirurgia para Parkinson, cirurgia para dor intratável. Tem algumas opções de tratamentos no cérebro de forma bem diversificada, é bastante amplo essa. No caso da sua especialização, o senhor foi para uma subespecialização também ou não? Eu sou generalista, né, mas eu tenho um fellow em cirurgia degenerativa de coluna. E fez aonde? Em Milão. Em Milão? A sua graduação é aonde? A graduação eu fiz na UEL, tá, e depois a residência eu fiz no Hospital Evangélico de Curitiba. A residência são 2 anos? Residência são 5 anos. Sim, são os 5 anos. Aí depois, então, foi para Milão? Isso. Mas quanto tempo? Não, aí foram meses mesmo. Na verdade, quando eu acabei o curso, eu fui ser generalista e achei, no trabalho, eu achei que pelo volume de paciente, deveria ter um cuidado maior com o volume maior que demandava ali, era com doença degenerativa de coluna, na nossa área, na nossa região, e achei que deveria ter um know-how melhor. Então, fui um aperfeiçoamento de 2 meses, já foi suficiente para... Não podia me afastar muito tempo também. De Curitiba para Milão, de Milão para Umuarama? Na verdade, quando eu fui para Milão, eu já estava em Umuarama. Já estava aqui. Existe uma procura grande em relação a essa necessidade de cirurgias, doutor, na sua área?
É mais criança, é mais adulto, ou não tem Não, como não quantificar? depende muito da enfermidade, né? Aqui na nossa região tem um volume muito grande de traumas, né? O índice de traumas com motocicletas, né, visível aí na mídia. Então, trauma de coluna e trauma de crânio, eu acho que a maioria hoje em dia na emergência no hospital. Acidente vascular cerebral também tem no pessoal uma população um pouquinho mais idade, né? Mas em questão ambulatorial, acho que tem a procura maior, dor de cabeça, investigação da cefaleia, né, das dores de cabeça e problemas de coluna, sem dúvida nenhuma. Essa questão do trauma que o hemorama é bastante sério, né? Porque um dos fatores que interferem nesse resultado é por sermos um corredor, né? Então, assim, o hemorama, ela é um ponto de passagem. Então, e essa nossa rodovia, ainda com algumas dificuldades em termos de estrutura, acaba ocasionando muito acidente, muita colisão, né? E dentro do hemorama mesmo, a gente percebe que existe muito motociclista, né? Muito motoqueiro, e isso também talvez contribua para aumentar esse número. O perfil acidentes da rodovia geralmente são de automóveis mesmo, com bastante energia cinética, bastante energia, politraumatismo, né? Na cidade, aí as motos predominam, acidentes envolvendo a motocicleta que a gente atende. O senhor falou na questão da cirurgia. A gente sabe, e assim, a população tem um conhecimento, entre aspas, maior sobre as cirurgias abdominais, que são mais comuns, as ginecológicas, mas quando a gente fala em neurocirurgia, normalmente o paciente, a família já fica bem mais assustado por ser um assunto bem distante, né? As cirurgias na neuro ainda se comportam daquela forma, cirurgias abertas, grandes, longos períodos de internamento para recuperação, ou já houve uma mudança? Não, como a medicina vai evoluindo, a minha especialidade também. As nossas cirurgias realmente são mais longas, a maioria são mais longas mesmo, porque ela envolve microscopia, envolve alguns detalhes técnicos mais complexos. Então, mas é uma minoria que é realizada a olho nu, né? A maioria a gente tem que amplificar a visão, até pela dimensão das estruturas. Então, leva mais tempo. Mas com relação a cortes, a morbidade, a mortalidade, isso evoluiu drasticamente, isso é bem menor mesmo. O tempo de internação, é claro que depende muito da enfermidade, mas o tempo da internação é bem pequeno, nada que são comparado a 20, 30 anos atrás. Então a medicina de 20 anos atrás é bem diferente da atual. E também existe na neurocirurgia a possibilidade de cirurgias endoscópicas, e como nas outras áreas? A gente, como nas outras áreas, ela tem evoluído para diminuir muito o tempo de internação e o tamanho das incisões, questões financeiras e estéticas até mesmo. Então a tendência hoje em dia é a gente chama de cirurgia minimamente invasiva, né? Então, vai se utilizando um arsenal. Por exemplo, eu citei a microscopia, que veio revolucionar na neurocirurgia, já tem algum tempo. Depois disso veio com a endoscopia, a gente chama de neuroendoscopia, que pode ser cerebral. É que não dá para a gente generalizar em todas as cirurgias, mas algumas cirurgias já estão bem estabelecidas. E depois, até essa evolução do cérebro, para cirurgias endoscópicas, até para coluna também, hoje em dia a gente já usa. Tá? Doutor, em relação a equipamento, às vezes as pessoas que estão nos assistindo têm um filho que quer fazer medicina, né? Um parente, de repente, neurocirurgia, esses equipamentos que o senhor citou, estão disponíveis na instituição, né? O microscópio, o laparoscópio, não sei se chama assim, deve chamar de outro nome, né? Endoscópio. Os endoscópios, estão disponíveis ou o profissional precisa comprar? Parte é particular mesmo. Parte tem que ser adquirido pelo profissional. Os mais específicos têm que ser adquiridos. Mas a estrutura básica ela tem que ser fornecida pelo hospital porque é bem oneroso. Nenhum profissional
pouco tempo de carreira teria condições de adquirir. Então, a infraestrutura base faz parte do complexo hospitalar, do centro cirúrgico. E a neurocirurgia, ela tem um amplo convênio com o Sistema Único de Saúde ou não? A maioria das cirurgias ainda são realizadas por convênio ou particulares? Não, a maioria já é coberta pelo Sistema Único de Saúde, a maioria. Porém, nem todas podem ser realizadas no nosso município. Tem o sistema, a organização do SUS, ele é de alta complexidade, ele elege no estado, baseado na população, alguns centros, e esses centros, geralmente universitários, né, esse centro é que vai abranger as cirurgias de alta complexidade, por questão de estrutura, por questão logística. Então, apesar, até ter a capacidade de fazer pelo SUS aqui a maioria, mas não é possível, por uma questão estrutural do Sistema Único mesmo. É referendado para outro tem que ir para outra região. Tá. O futuro promete que isso tenha se reorganizado pela tendência, né? Esses lugares estão sobrecarregados, a tendência é regionalizar isso, mas atualmente essa é a situação. Doutor, para a gente finalizar, o senhor atende aonde? Em quais hospitais? Nos 3 hospitais, no CEMIL, no Nossa Senhora e no São Paulo. E para quem na rede pública o senhor não atende? Sim, atende também. Atendo. Então, tem um convênio com o CISA, né, que é dos municípios, e até do CEM, Centro de Especialidade Médica, que é com o município de Umuarama. Então, a nível de ambulatório, o senhor atende no CEM e no CISA, né? A nível de hospital, nos 3 hospitais que estão aqui, CEMIL, Nossa Senhora e Norospar. E consultório particular ou clínica, como que faz para consultar com o senhor? A nossa clínica fica na Avenida Ipiranga, 4359, próximo do Bosque. O telefone é 3622-3300. No bloco anterior, conversamos sobre neurocirurgia com o Dr. Danilo Bernardi. Agora eu converso com a enfermeira Veniângeli Bernardi sobre estomaterapia. Tudo bem? Tudo bem, Maristela. Bem, obrigada por você ter vindo, Veniângeli. Eu agradeço pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Que bom. Explica pra gente o que é essa especialidade. Antes de você explicar o que é estomaterapia, onde você fez sua graduação? Então, eu me graduei, né, em enfermagem pela Pontifícia Universidade Católica de Curitiba, e onde eu cursei também a minha especialização e atuo, né, na área da estomaterapia há algum tempo. Explica pra gente o que é estomaterapia, que as pessoas que estão nos assistindo ficam pensando, será que é cirurgia, será que é do estômago, será que é do estômago? É engraçado, né? A primeira pergunta que vem é, será que é do estômago? E não, o termo estomaterapia, ele surgiu por conta de cuidados com estomas ou estomias, que são aberturas que são feitas artificialmente por meio de cirurgias, né? No caso, uma gastrostomia é uma abertura no estômago, cuidado, então direcionado a evitar complicações no local. Traqueostomia, abertura, né, na traqueia. Então, direcionando cuidados para esses estomas, para essas aberturas artificiais. E foi sendo ampliado para o tratamento de feridas. Então, é uma especialidade da enfermagem, onde é possível a atuação em tratamento de feridas, estomas, né, e incontinência intestinal e incontinência urinária. Então, abrange também o cuidado com catéteres, tubos e drenos. Mas é bem ampla essa especialização, ampla, né? Uhum. Quanto tempo para fazer a especialização? 1 ano? Hoje, no Brasil, a gente tem algumas modalidades. Então, a gente tem um curso extensivo e o curso intensivo. O curso intensivo, hoje, só existe em um lugar, que é na Universidade de São Paulo. Então, é um curso de curta duração de 3 meses. E nos demais, né, espalhados aí pelo país, em torno de 2 anos. Que daí são, que você chama de extensivo, que são a especialização. Isso, eu digo de tempo de duração mais longo, né? Veniângela, não sei se você vai saber informar, mas se não souber não, tem problema, tá? Para fazer o intensivo, precisa ter graduação? Necessariamente. E o extensivo é um curso também. de especialização, né, de pós-graduação,
e necessariamente precisa ter uma formação acadêmica. Tanto esse que é de curta duração, esse de 3 meses, como o outro que dura quase aí 2 anos. Exatamente. E aí você optou por fazer essa especialização por curiosidade, que foi influência do estágio, como foi isso? Na verdade, eu contei, acho que com uma fada madrinha. Eu tinha uma professora durante a graduação que é estomaterapeuta, né? Esse é o título de quem faz essa especialidade. Ela é uma enfermeira estomaterapeuta e fazia o atendimento ambulatorial de feridas, onde eu acabei me interessando e fazendo um atendimento inicialmente voluntário, depois passei a me interessar mais. E ao finalizar, isso durante a graduação, e quando eu finalizei, eu já optei por iniciar a especialização e me focar mais nessa área de atuação. E bom que você veio para o Umuarama, né? Porque, se eu não estiver enganada, você é a única enfermeira estomaterapeuta aqui em Umuarama e região, não é? Isso. Aí a gente conta com estomaterapeutas na nossa região, mais próximo é Maringá, Toledo e Cascavel, né? E em breve a gente vai estar lançando algo, eu não posso falar muito, né? Mas que você vai estar ministrando aulas aqui nessa área, na universidade, no curso de enfermagem, nessa área. Para a gente poder ampliar o conhecimento dos enfermeiros, dos profissionais enfermeiros, porque hoje a gente tem muita tecnologia que acelera o processo de cicatrização, que proporciona uma melhor qualidade de vida para o paciente com ferida até a recuperação. E dos estomizados, dos incontinentes, né? Então, para poder auxiliar nisso, eu acho que é importante ampliar esse conhecimento, né? E vamos aí nesse gancho, né? As tecnologias. Explica pra gente, você tem aí uma série de, a gente chama o quê? Curativos? Isso, são coberturas. Coberturas. Antigamente chamavam de curativo especial, né? Hoje são chamadas as coberturas prontas, né? Que são coberturas, né, industrializadas. A maioria são importadas, existe fabricação nacional também, mas a grande maioria são produtos importados, com preços acessíveis, né? E que auxiliam aí de acordo com as características. Então aqui eu trouxe para exemplificar no caso de tratamento de feridas. Então existem outros equipamentos, outros materiais para outras áreas de atuação. Então, falando em relação a feridas, nós temos várias coberturas aqui que, dependendo das características da lesão, né, de acordo com a avaliação, o profissional pode optar pela utilização de alguns recursos que otimizem a cicatrização. Ah, tá. Então, explica pra gente esse primeiro aí, para que serve, como que utiliza. Então, eu separei aqui em algumas categorias. Então, essa aqui são exemplos de algumas, existem inúmeras disponíveis no mercado, mas algumas, então, de alta absorção, moderada absorção, isso em relação à umidade da ferida. Então, cicatrização, ela não acontece quando a ferida tem excesso de umidade e nem pela falta de umidade. Então, tem que existir um equilíbrio, né? A gente chama de uma homeostase. Né? Então, para proporcionar esse equilíbrio, a gente vai optar de acordo com o grau de umidade da lesão, a gente opta pelo curativo mais adequado. No caso de feridas altamente exudativas, aquelas feridas que molham muito, então nós optamos por algumas coberturas que são denominadas espumas, né? E aí nós temos várias apresentações. Nós temos as espumas com película de silicone, né, que ela permite uma remoção desse curativo sem fazer trauma, que acaba, às vezes, traumatizando. Aquela dor terrível que puxa os paradas. Isso mesmo. Então, a tecnologia com o silicone, ela nos permite isso. Aí nós temos as mesmas espumas na apresentação com impregnação de prata. As embalagens geralmente são acinzentadas ou prateadas. Então, a prata ela é um elemento assim, que tem sido amplamente utilizado com a função bactericida, bacteriostática. Então, nós temos, além da absorção, o combate local a agentes microbianos, né? Então, fungos, bactérias. Então, a gente tem aí. E nós temos a opção espuma com adesivo e diferentes formatos também. Então, assim, nós temos para o sacro, né, região sacral, né, tem cotovelo, regiões de dobras anatômicas, tem várias apresentações. Essas aqui são as menos absortivas, né? E até possível de preenchimento de cavidades. Então, tem feridas que não são planas, elas fazem cavidades. Então, o objetivo do tratamento, além de absorver umidade, além de nós temos que fazer o preenchimento que estimula o crescimento tecidual. Por exemplo, a úlcera de pressão? Algumas situações, sim, né? No caso da úlcera, né, causada por pressão. Então, nós temos, esse aqui é uma fibra de alginato de cálcio. Então, ele ajuda, além de fazer a hemostasia da lesão, auxilia uma série
de indicações. Na né? recuperação acelera? Acelera o processo. Nós temos esse aqui, que é o hidrocoloide, né? Então, o hidrocoloide são para feridas com pequena, moderada exudação, feridas planas, a gente não se utiliza para feridas cavitárias. Nós temos os géis, no caso de ferida seca, então aquela ferida muito úmida, nós tiramos a umidade utilizando espumas, utilizando coberturas mais absorventes. Feridas secas, nós temos que hidratar, nós utilizamos os hidrogéis, né? Então, E eles auxiliam, inclusive, na remoção do tecido necrosado, que é aquele tecido morto, né? Que acaba sendo um meio de cultura para a ferida, desenvolvendo bactérias e retardando o processo de cicatrização. E quando utiliza aquele curativo comum, na hora que retira o esparadrapo, ou a compressa, né, a gase, nem todo profissional tem o cuidado de umidificar antes para retirar, retira e arranca o tecido junto, né? Aí a gente acaba assim... retardando o processo, né? Porque o tecido está crescendo e aí, né, por um descuido, o profissional acaba removendo essa cobertura seca, né? E removendo todo aquele tecido novo que estava nascendo. Veniângela, você falou aqui hidrocoloide. Qual era? Esse aqui, ó. O que é hidrocoloide? Para quem está nos assistindo poder entender um pouco. Tá. O hidrocoloide, então, ele é um curativo que foi desenvolvido à base de carboximetilcelulose, né? É um composto que eles desenvolveram em laboratório, que a gelatina e a pectina. A gelatina, ela é derivado de bovinos e a pectina de frutas cítricas. Alguns, eles só têm o carboximetilcelulose, outros a gelatina associado e outros somente com a pectina associada à carboximetilcelulose. Ele absorve a umidade da lesão, no caso, isso para tratamento, né? Porque ele pode ser usado como prevenção também. Mas em relação ao tratamento, ele vai absorver a umidade de lesão de pequena a moderada exudação, forma um gel que interage com a lesão, né? Então não pode ter tecido necrosado, então tem que ser uma lesão limpa, sem infecção, né? E estimula o processo de cicatrização pelo crescimento de fibroblastos. A nível ambulatorial, Veniângela, assim, a nível hospitalar, a gente sabe que o próprio hospital providencia o curativo desde que o paciente opte por essa técnica, né? Mas o paciente foi para casa. Aí, como ele compra, aonde ele vai? É na farmácia que tem? Então, hoje no nosso município nós contamos com algumas farmácias e casas de material médico hospitalar que dispõem alguns desses curativos. Mas como são inúmeras indústrias, inúmeras coberturas, então eles acabam disponibilizando um número reduzido das coberturas, né? Então nós temos sim alguns, né? Não temos todos, mas os principais nós temos hoje disponível para... E aí eu acabo assim conseguindo, em casos muito específicos, a gente acaba solicitando que esses estabelecimentos façam compras direcionadas, né? Mas então, o SUS não paga, né? O SUS paga. Ah, paga? Né? Paga, sim. Todas essas coberturas, bom, não posso generalizar, não digo todas, mas digo a grande maioria delas podem ser disponibilizadas, sim, pelo serviço público. Então, atualmente, os convênios pagam as coberturas, mas não pagam o profissional estomaterapeuta, onde a família acaba assumindo esse papel. O sistema público, para conseguir formar um atendimento para tratamento de feridas com a utilização desses produtos, tem que existir a criação de um serviço especializado de média complexidade, onde a utilização dos códigos, então hoje nós temos uma tabela unificada, né, para pagamento de procedimentos, onde é pago em torno de R$ 32,00 por curativo. Né? Então, esses curativos, quando é comprado pela rede pública, consegue-se comprar numa licitação por um preço mais reduzido, mas tem que existir um programa, uma política para a formação de um serviço. Né? E você aqui atende aonde? Eu atendo no meu consultório, né? Eu tenho um consultório de enfermagem, né, de estomaterapia, que fica na Avenida Ipiranga, número 4359, a clínica se chama Instituto de Neurologia e Neurocirurgia, e nós trabalhamos lá em vários profissionais, e eu como enfermeira atendo lá também. E aí o paciente, ele agenda, é livre demanda, ou você acaba recebendo por indicações dos profissionais que já sabem que você é especialista nessa área? Eu tenho alguns encaminhamentos feitos por colegas médicos, né,
por outros colegas enfermeiros. Os pacientes são uma boa... propaganda. Os que fazem mais propaganda, né? Porque veem a resolutividade do problema, né? A cicatrização realmente acontece e eles saem muito contentes, né? Por procurarem o serviço e conseguirem o que procuram, né? Que é cicatrizar, uma lesão que incomoda, porque a ferida ela incomoda muito, né? E então são os pacientes, os profissionais, os colegas enfermeiros. Nos hospitais eu acabo fazendo atendimento por solicitação dos colegas, né? Que bom, você está abrindo aí uma frente de trabalho nova, né, em Umuarama e região, mostrando para o nosso acadêmico e para o nosso egresso e para os nossos colegas enfermeiros que também existe uma outra área de trabalho, né, ambulatorial, e que você pode se estabelecer, não é verdade? Joaniângela, obrigada pela sua presença. Nós vamos marcar um novo programa para você falar mais, inclusive para falar sobre esse processo do curso, né, que está ainda em fase de organização, você junto com a professora Roberta, né, que estão aí organizando aqui para a universidade, tá certo? Eu agradeço e estou sempre à disposição. Obrigada. Nosso programa fica por aqui, eu espero você na próxima semana. Até lá!